Olá, meu nome é Mário Henrique, eu sou do PET Ciência e Tecnologia e nesta aula vamos falar um pouco sobre balanceamento. Bom, primeiramente eu vou falar sobre as reações químicas, antes de começar a falar sobre como se faz o balanceamento. Bom, as reações químicas são processos que envolvem a mudança ou transformação da matéria através do rearranjo dos átomos. Então, veja que sempre que ocorre uma reação química eu tenho o quê? Apenas o rearranjo, essa é a palavra-chave, apenas o rearranjo dos átomos. Então, sempre que ocorre uma reação química, eu tenho apenas uma reorganização das estruturas moleculares. Nas reações químicas, há dois tipos de substâncias principais: os reagentes e os produtos. Os reagentes é aquilo que eu tenho no início da reação, né? São as substâncias iniciais que vão se misturar, vão reagir e vão formar os produtos, que é o que eu tenho no final da reação química, ou seja, são os compostos que são formados a partir dessa reação química. Então, as reações químicas podem ser representadas de forma simplificada, de forma concisa, pelas equações químicas. Então, tenho reagentes se transformando em produtos. Aqui eu tenho alguns exemplos de reações comuns, ou seja, reações que ocorrem no nosso dia a dia. Por exemplo, essa primeira eu tenho a queima de um dos hidrocarbonetos presentes na gasolina do motor do carro. Então tenho aqui o C8H18 mais o O2 reagindo entre si, ou seja, aqui eu tenho os reagentes. Essa seta indica a direção na qual a reação ocorre. Então, ou seja, eu estou partindo dessas substâncias e formando essas substâncias, que no caso é o CO2 mais água, H2O. Aqui eu tenho uma queima de etanol, ou seja, C2H5OH mais O2 se transformando em CO2 mais H2O. As equações químicas simplificadas, note que elas apenas mostram o essencial da reação. Então, por exemplo, para essa reação aqui, eu só estou identificando quem são os compostos que estão reagindo e os compostos que estão sendo formados, sem se preocupar ainda com o balanceamento que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui, por exemplo, eu tenho N2 mais H2, formando a amônia, o NH3. Note que aqui eu tinha dois átomos de nitrogênio, mais dois átomos de hidrogênio. E quando eu formei a amônia, note, apenas tenho um átomo de nitrogênio e agora eu tenho três átomos de hidrogênio. Como é que isso é possível? Então veja que neste momento eu não estou preocupado em balancear as equações, estou apenas mostrando os compostos que estão reagindo e os compostos que estão sendo formados. Para representar as quantidades relativas das espécies de reagentes e produtos formados em uma reação química, devemos realizar o balanceamento da equação química. Então, naquele momento, só estava mostrando quem eram os compostos que reagem e quem são os compostos que estão sendo formados. Agora, nesse momento, eu vou representar as quantidades relativas das espécies de reagentes e produtos, ou seja, quantas moléculas de uma determinada espécie reagem e quantas moléculas de uma determinada espécie é formada. Então, esse balanceamento é baseado no entendimento de massas atômicas e na lei de conservação da massa de Lavoisier. Ou seja, a massa total de uma substância presente ao final de uma reação química é a mesma massa total no início da reação. Veja que nesse momento aqui, ó, eu tinha dois átomos de nitrogênio, aqui eu só tenho um. Aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, mas aqui eu tenho três. Então veja que essa massa aqui seria diferente, certo? E aí, para a gente corrigir isso aqui, para que a gente não tenha massas diferentes, ou seja, ocorreu a reação química, poderia surgir massa depois, ou poderia massa sumir numa reação química, isso não pode ocorrer. E a gente corrige isso através do balanceamento. A lei de conservação da massa está baseada no fato de que os átomos não são nem criados e nem destruídos durante qualquer reação química. Então veja aqui que eu tinha dois nitrogênios. Esse nitrogênio aqui sumiu, para onde ele foi? Aqui eu só tinha dois hidrogênios, aqui eu tenho três. Foi criado um átomo de hidrogênio. A gente sabe que pela lei de conservação da massa, numa reação química, isto não é possível. Realizar o balanceamento de uma equação é simplesmente igualar a quantidade dos átomos dos elementos presentes nos reagentes com a quantidade desses átomos dos elementos presentes nos produtos. Essas quantidades são representadas por números que multiplicam as fórmulas químicas. E a gente dá o nome a esses números de coeficientes estequiométricos. Portanto, vamos aqui para uma reação hipotética.
Nesse caso aqui eu tenho um reagente A, um reagente B, formando um produto C e um produto D, a partir dessa reação química. Então veja que os coeficientes estequiométricos eles estão multiplicando essas espécies. Então tem um Azinho vezes Azão. O Azinho é o coeficiente estequiométrico, que vai representar a quantidade relativa desse reagente nessa reação. Assim como o B, o Czinho e o Dzinho. E aí nós temos o primeiro método, que é o método das tentativas. Então, no balanceamento de equações químicas, podemos utilizar o famoso macete macho, que a gente aprende lá no ensino fundamental. Balanceando os elementos na seguinte ordem, ou seja, esse método consiste em balancear os elementos numa equação química, numa reação química, da seguinte forma. Primeiro eu vou balancear os metais, depois os ametais, e por fim, carbono, hidrogênio e oxigênio. É importante notar que para você fazer o balanceamento existem várias, como é que eu posso dizer, várias possibilidades. Uma das possibilidades é o método das tentativas, que baseia-se na ideia de que os metais e os ametais aparecem em uma reação química muito menos que os carbonos, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio estão em maior quantidade, apresentam-se em maior quantidade numa reação química, enquanto os metais e ametais em menor quantidade. Essa é a ideia por trás desse macete. E aí, nessa aplicação desse método, a gente vai ter que consultar ou ter já memorizado em mente a tabela periódica, né? Então, caso você já tenha memorizado, ótimo. Caso não, você vai ter que consultar a tabela periódica para identificar quem são os metais, quem são os semimetais, quem são os ametais e assim por diante, para você poder realizar o balanceamento, né? Que aí, pelo método Marshall você começa pelos metais, que são esses elementos aqui em amarelo, depois os ametais, que estão aqui nessa parte, né? Nessa parte aqui, e por fim o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, né? Bom, agora vamos fazer essa seguinte questão, né? Vamos começar a fazer uma série de questões para vocês fixarem o conteúdo. Então vamos lá. Aqui eu tenho essa seguinte reação ocorrendo, certo? Como é o primeiro passo? A primeira coisa que eu vou fazer é vou dividir, criar uma divisão aqui, onde eu vou contabilizar, né, em cada lado os átomos de cada elemento presente, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então aqui eu já começo a identificar que eu tenho aqui a presença de hidrogênio, a presença de oxigênio, né? Então não há presença aqui de carbono. Aqui eu tenho a presença de enxofre e a presença de lítio. Então vamos lá, vou começar primeiro pelo lítio. Vou colocar o lítio, o enxofre, que também aparece. Então são 4 elementos, né? Lítio, enxofre, hidrogênio e oxigênio. Vou colocar os hidrogênios e os oxigênios. Da mesma forma para os produtos. Então, tem o enxofre, o hidrogênio, depois o oxigênio. Agora eu vou contabilizar. Então aqui nos reagentes eu tenho quantos átomos de lítio. Veja que eu só tenho um átomo de lítio, né? Como vocês podem perceber aqui. Então eu vou colocar 1. E nos produtos, quantos átomos de lítio eu tenho? Veja que aqui eu tenho uma molécula, onde nessa única molécula eu tenho 2 átomos de lítio. Então veja que esse 2 aqui embaixo é a atomicidade desse elemento nessa molécula. Ou seja, eu tenho 2 átomos de lítio nessa molécula. Então aqui eu tenho 2. Como é que eu vou corrigir isso aqui? Tem um aqui e tenho 2. Então, pela lei de conservação das massas, numa reação química, né, a quantidade de átomos desse elemento nos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos desse elemento nos produtos, né? Tendo em vista que átomos nem são criados, nem são destruídos. Como é que eu corrijo? Eu vou multiplicar essa molécula aqui por 2. Esse 2 aqui é nada mais que o coeficiente estequiométrico que a gente viu anteriormente. Portanto, agora eu passo a ter não só um lítio, passo agora a ter 2. Portanto, o lítio aqui está devidamente balanceado. Depois vamos para o enxofre. O enxofre eu só tenho uma aqui, apenas uma molécula contém enxofre. E nessa molécula eu só tenho a presença de um enxofre. Então eu coloco um enxofre. E aqui eu vou contabilizar a quantidade de átomos de enxofre que eu vou encontrar aqui nos produtos. Então veja que só tem um enxofre presente nessa molécula. Eu só tenho um enxofre. Então coloco um, o enxofre já está devidamente balanceado, porque a sua quantidade
nos reagentes é igual à sua quantidade dos produtos. Em seguida, eu vou contabilizar para o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Esse 2 aqui é a atomicidade do elemento hidrogênio nessa molécula. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios, H2S, 2 hidrogênios. E aqui eu tenho um hidrogênio nessa molécula, mas eu tenho um coeficiente estequiométrico multiplicando. Ou seja, eu tenho 2 moléculas, onde cada molécula tem um hidrogênio. Então eu tenho 2 vezes 1, que é a atomicidade do hidrogênio nessa molécula, 2. Mais 2 desse lado, eu tenho agora 4 hidrogênios. E aqui desse lado, eu só tenho 2 hidrogênios. Como é que eu faço para corrigir isso aqui? Uma ideia é multiplicar a água por 2, que é o coeficiente estequiométrico. E aqui eu passo agora a ter 4 átomos de hidrogênio. Então eu passo. Então o meu hidrogênio está devidamente balanceado. E agora eu faço a contagem dos oxigênios. Aqui eu tenho o oxigênio multiplicado por 2, tenho 2 oxigênios. E aqui o oxigênio multiplicado por 2, tenho 2 oxigênios, meu oxigênio está devidamente balanceado e, portanto, a minha equação química está devidamente balanceada, né? Agora vamos para a seguinte questão, né? Mesmo esquema, eu vou dividir aqui e vou contabilizar, né, os átomos que eu tenho nos reagentes e nos produtos. Primeiro eu vou observar que aqui eu tenho o bromo, fósforo, potássio, hidrogênio e oxigênio. Vou começar primeiramente pelo bromo, que é o que menos aparece. Em seguida pelo potássio, aliás, pelo fósforo. Depois potássio. E aí, por último, eu venho com o hidrogênio e o oxigênio, que são os últimos, né? Pelo aquele macete do macho que eu utilizo. Aqui eu faço a mesma coisa. Coloco o bromo, fósforo, potássio, hidrogênio e oxigênio. Agora eu vou contabilizar. Quantos átomos de bromo eu tenho aqui nos reagentes? Então veja que eu só tenho um único átomo de bromo. E dos produtos? Um átomo de bromo, vocês podem perceber. Fósforo. Aqui eu só tenho um átomo de fósforo. Então coloco um. E desse lado também só tem um átomo de fósforo. Coloco um. Agora o potássio. Potássio, aqui desse lado eu tenho um átomo de potássio. E desse lado, veja que agora eu tenho 3, né? Temos aqui a atomicidade do potássio. Então nós temos 3 átomos de potássio. Como é que eu vou resolver isso? Tem um átomo de um lado, 3 átomos do outro. Eu tenho que igualar os dois. Eu posso simplesmente multiplicar a espécie por 3. Eu vou ficar agora com 3 potássios, vou eliminar esse cara, vou ficar com 3. E 3, ou seja, eu vou ter 3 átomos de potássio nos reagentes, 3 átomos de potássio nos produtos. Então, o meu potássio estaria balanceado. Só que veja, quando eu multipliquei essa espécie por 3, eu desbalanceei o bromo, porque agora eu vou ter não um bromo, vou ter agora 3 bromos. Vou ter agora 3 bromos. E desse lado eu só tenho o bromo. Aqui eu tenho 3 e desse lado só tenho 1. Então uma forma de corrigir isso é multiplicar essa fórmula por 3. Né? Essa espécie por 3. Agora eu passo a ter 3 bromos de um lado e 3 bromos do outro. Ficando agora com o bromo devidamente balanceado. E em seguida eu faço a contagem dos hidrogênios. Aqui eu só tenho 3 hidrogênios nos reagentes, então eu coloco 3. E no lado dos produtos eu tenho apenas 3 hidrogênios, então o hidrogênio está balanceado. Em seguida o oxigênio, aqui eu tenho 4 oxigênios, veja a atomicidade do oxigênio, tenho 4 oxigênios nessa molécula. E desse lado eu tenho 4 oxigênios nessa outra molécula. Então eu tenho 4 de um lado, 4 do outro, devidamente balanceado. E agora vamos resolver mais essa questão. Então, mesmo procedimento, vou dividir e vou analisar quais átomos eu tenho do lado dos reagentes. Então, veja que eu tenho presença do alumínio, do oxigênio, do hidrogênio e do enxofre. Então, primeiro eu vou colocando aqui o alumínio. Em seguida, o enxofre. E, por último, o hidrogênio e o oxigênio. Hidrogênio, oxigênio, enxofre aqui. Então, vamos agora contabilizar os átomos. Quantos átomos de alumínio eu tenho nos reagentes? Só tenho um átomo de alumínio. E do lado dos produtos, tenho 2 átomos de alumínio. Como é que eu conserto isso?
posso simplesmente multiplicar toda essa espécie por 2. Agora eu passaria a ter 2 alumínios de um lado e 2 alumínios do outro. Okay? Agora para o enxofre. Quantos átomos de enxofre eu tenho do lado dos reagentes? Nessa espécie não tenho nem enxofre. Nessa espécie eu tenho um único enxofre. Então eu tenho um enxofre. E do lado dos produtos? Agora, veja, nessa espécie aqui eu tenho 3 grupos SO4. Isso indicado pela atomicidade desse grupo. Onde cada grupo SO4 eu tenho um átomo de enxofre. Então se eu tenho 3 grupos, eu vou ter 3 vezes 1, que é a atomicidade do enxofre, 3. Então eu tenho 3 enxofres. Só que desse lado eu tenho 1, desse lado eu tenho 3. Como é que eu corrijo? Eu posso simplesmente multiplicar toda essa espécie contendo o enxofre por 3. Agora eu passaria a ter 3 enxofres de um lado, 3 enxofres do outro. E para o hidrogênio? Para o hidrogênio, quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? Então vejo que desse lado aqui eu tenho nessa espécie 3 grupos OH, onde cada grupo OH eu tenho um hidrogênio. Então eu tenho 3 hidrogênios, né? Porque está multiplicando a atomicidade do hidrogênio, 3 vezes 1, 3, mas eu tenho 2 moléculas. Então 2 vezes 3 daria 6. Mas, vamos analisar agora essa espécie. Nessa espécie eu tenho 3 moléculas de H2SO4. De cada molécula eu tenho 2 hidrogênios. Então 2 vezes 3, 6. 6 hidrogênios, que dá o total de 12 hidrogênios. Desse lado aqui eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho apenas 2 hidrogênios. Como é que eu corrijo isso? De um lado eu tenho 12, mas do outro eu tenho apenas 2. Como é feita a correção? Posso simplesmente multiplicar toda essa espécie H2O por 6. Ficaria agora com 2 vezes 6, 12. Então o hidrogênio estaria devidamente balanceado. Agora fazemos por último a contabilização dos oxigênios. Então veja que eu tenho 3 grupos OH, onde cada grupo OH contém um átomo de oxigênio. Então 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, eu tenho 6 nessa primeira espécie. 6 átomos de oxigênio. Nessa segunda espécie eu tenho quantos? Então cada molécula de H2SO4 eu tenho 4 oxigênios. Só que eu tenho 3 moléculas. Então 3 vezes 4, 12. Resultando, portanto, em 18 átomos de oxigênio. E do lado dos produtos, eu vou ter, nessa primeira espécie, eu tenho 3 grupos SO4, onde cada grupo eu tenho 4 oxigênios. Então 3 vezes 4, 12 oxigênios na primeira espécie. Nessa outra espécie, né, o H2O, eu tenho 6 moléculas de H2O. Então eu tenho 6 vezes 1, 6 átomos de oxigênio. Ficando, portanto, com 18 átomos de oxigênio. E, portanto, agora a minha reação está devidamente balanceada.